Oi pessoal, eu sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga e hoje eu trouxe mais um tema aqui pra gente analisar, mais um mapa pra gente analisar, um caso clínico e hoje eu quero falar sobre o abuso. Mas antes, eu quero divulgar o meu curso de Psiquiatria e Espiritualidade nos Transtornos Emocionais pela visão da astrologia. Já tem um vídeo aqui no canal explicando do que se trata o curso, eu só vou deixar o link aqui para quem quiser saber um pouco mais, tá? Gente, vamos então ao tema que é o abuso. Existem várias formas de abuso, ele não precisa ser necessariamente uma agressão, uma violação. Às vezes ele se apresenta até de uma maneira suave, pelo menos aos olhos dos outros, né? Porque um abuso nunca é suave para quem foi abusado. O que eu quero dizer é que além do abuso físico, existe o abuso moral, que também é conhecido como assédio. Na verdade, essa questão do abuso, ela é uma temática que traz bastante subliminares. O abuso está relacionado com a submissão, com o complexo de rejeição, está sempre baseado numa relação de controle e submissão, tanto da vítima quanto do agressor. Às vezes pode até parecer meio cruel eu falar que a vítima também transita ali entre controle e submissão, mas quando a gente está falando de uma tendência de comportamento, a análise ela é feita sempre através dos complexos. E para quem não sabe do que eu estou falando, complexo ele é o padrão central das memórias, das emoções, das percepções, dos desejos e elas ficam lá no nosso inconsciente. Gente, a vítima de um abuso, ela pode desenvolver depois vários tipos de problemas, principalmente os relacionados com a autoestima. Então, ela pode desenvolver depressão, a tendência ao isolamento, os medos, assim, de várias coisas diferentes. E às vezes é até difícil da gente conseguir fazer a ligação do medo que aquela pessoa está trazendo necessariamente com o abuso que ela sofreu, porque às vezes até a própria questão do abuso não é uma coisa muito clara para a pessoa. Então, o comportamento da pessoa, ele também pode ser de traços variados. A pessoa pode, de repente, manifestar um abuso, manifestar ter sido vítima de um abuso através do isolamento, de uma tendência de uma depressão, ou às vezes até de um comportamento agressivo mesmo. Às vezes até um comportamento raivoso que aquela pessoa aprendeu a desenvolver como forma de defesa. Mas vamos ao caso. Vou colocar o mapa aqui, vou chegar um pouquinho mais de lado. Vamos então direto ao caso. Eu vou abrir o mapa aqui na minha tela para eu poder compartilhar com vocês. Bom, essa pessoa, ela apresentava algumas crises de choro, aparentemente sem motivo nenhum. Então ela disse que tinha... que não estava entendendo muito bem por que tudo aquilo lá estava acontecendo, porque aquele descontrole emocional estava acontecendo, porque a vida doméstica até então estava boa, né? A vida cotidiana, a vida doméstica estava boa. Então a pessoa não entendia por que daquela melancolia, daquela tristeza, enfim. Com o avanço das sessões, essa pessoa acabou dizendo que sempre foi uma pessoa muito ansiosa, que tinha dificuldades para dormir, que era comum passar noites em claro com muitos pensamentos obsessivos, detalhistas, do tipo assim, amanhã vou levantar, vou fazer isso, vou fazer dessa forma, e vai detalhando pensamentos, vou fazer desse jeito, daquele, e quando ela via já tinha amanhecido o dia e ela ainda estava lá presa no detalhamento de como que ela ia conduzir o seu dia. Então era comum para essa pessoa ter crises de dor de barriga, perdia peso com muita facilidade, era uma pessoa que tinha um pouco de dificuldade para comer, que oscilava, né? Então às vezes tinha muita dificuldade para comer, mas a vida continuava, a vida seguia em frente e essa pessoa nunca se deu conta de que isso tudo já era ali um sintoma de ansiedade, porque aparentemente ele era aquele tipo de pessoa que estava sempre firme, que estava sempre lúcido, até que um dia tudo ruiu. E aí ele começou a entrar em crises de pânico, falta de ar, frio na espinha, não se olhava mais no espelho. Aí, resumo da ópera, foi parar no psiquiatra e depois da crise controlada foi que ele chegou, bateu na minha porta e veio para fazer uma terapia. Então vamos ao mapa. Gente, eu não vou conseguir detalhar
todos os detalhes desse mapa, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, então eu vou ficar só na questão do abuso, mas eu vou adorar ver o comentário de vocês, ver quem tiver alguma observação para fazer sobre esse mapa, mesmo que não seja sobre o tema, qualquer olhar, eu acho muito divertido ouvir o comentário de vocês e eu também acabo aprendendo bastante coisa, então pode mandar comentários, tá bom? Bom, vamos lá. Como a gente está falando especificamente de abuso, o ponto que já chama a minha atenção, assim, logo de imediato, é esse Marte retrógrado em Leão, lá na casa 8, que faz uma oposição exata a Vênus e o Sol, que eles estão em Cazimi. E para quem não sabe o que é Cazimi, eu não sei nem se é desse jeito que pronuncia, porque eu já ouvi gente falando que é Cazimi. Eu aprendi como Cazimi, então eu vou manter como Cazimi. Esse aspecto é quando dois planetas estão em conjunção exata. Cazimi é uma palavra árabe que significa no coração do Sol. Então é uma referência ao momento em que o planeta fica entre o Sol e a Terra, formando ali uma espécie de um eclipse, né? Então quando o planeta está ali num estado de Cazimi, quando esses dois envolvidos estão no estado de Cazimi, é como se eles estivessem assim no mais alto potencial de expressão da sua força. Muita gente vai dizer que isso é combustão, mas a combustão ela é uma debilidade acidental. No caso de uma combustão, a aproximação do Sol ela interfere ali nas características do planeta e isso pode fazer até como que ele apresente os seus valores de um jeito um pouco mais lento. Na verdade, existem ali 3 tipos de conjunção, que é o Cazimi, conjunção com o Sol, né? Cazimi, combustão e raio solar, e cada um tem um efeito diferente. A combustão, ela acontece quando os planetas estão bem próximos, numa distância de até 8 graus. Eu não considero tudo isso, tá? Geralmente eu levo em consideração até 3 graus para já causar ali algum tipo de alerta. Depois tem o raio solar. O raio solar ele vai de 8 a 17 graus, então eu particularmente eu acho desnecessário trazer essa observação, senão o mapa vai ficar muito, eu ouvi uma expressão uma vez, muito cheio de rebimbocas, né? Coisas que não vai levar a lugar nenhum, que na prática, na objetividade não vai fazer muita diferença. Mas essa é uma observação minha, que ao longo da experiência eu entendi que talvez fosse desnecessário, mas fica a critério aí de quem acha isso importante, tá? O Cazimi é quando o Sol está exatamente em 0 graus ou no máximo 17 minutos ali de diferença. Isso fortalece o planeta em questão que está ali em união com o Sol. É como se fosse o coração um do outro, trabalhando os dois ali em conjunto. E isso ajuda o alinhamento dos princípios da pessoa, ajuda a trazer um tipo de brilho ou um brilhantismo ali para aquela pessoa que tem o aspecto de Cazimi. No caso desse nosso cliente, a gente vê que tem Vênus e Sol perfeitamente alinhadinhos ali em 1 grau e 54 minutos, exatamente. Isso acontece ali no signo de Aquário. Abrindo uma aspas aqui para Aquário, que a gente não pode deixar de observar, porque a gente está falando de Vênus e Sol, então o Aquário ele é irreverente, ele é o rebelde sem causa, ele é o libertário, é o do contra, isso porque o Aquário não é obrigado a nada, ele é livre para ser aquilo que ele quiser. Inclusive o moralista, se ele achar que ele deve ser, tá? Inclusive o careta, se ele achar que ele deve ser. Porque vale a pena a gente lembrar que Aquário também é regido por Saturno. Então é comum a gente enxergar essa faceta nos aquarianos. Então, gente, veja só. No nosso cliente tem um traço de liberdade incondicional. E como se trata de Vênus e Sol, né? E a forma dessa pessoa se apresentar, tem essa representatividade da Vênus, da suavidade, do charme, do poder de atração, a beleza, a elegância principalmente. Então, essa é uma pessoa assim que prega a liberdade de ideais ali de um jeito bastante sedutor, bastante charmoso, o que certamente vai fazer dessa pessoa ser muito atrativa, não só pela beleza física que esse Cazimi sugere. Gente, vale observar que isso não é uma regra, mas é uma sugestão, é uma possibilidade, tá? Em relação à beleza física, porque já tô imaginando os comentários, mas a gente não vê isso no ascendente, calma, existem outros fatores que a gente pode levar em consideração também. Um outro ponto é o jeito de ser dessa pessoa, o jeito de se apresentar, o jeito de se relacionar, que acaba chamando a atenção por natureza, e aí a gente já sabe o que isso significa, né? O desconforto para muita gente que vai se incomodar com o brilho alheio.
Isso também acaba ficando bem sugestivo pelo Plutão que ele tem lá no meio do céu. Mas, será que essa pessoa tem consciência de todo esse brilhantismo que ele carrega? Essa conversa ali entre Sol e Vênus, ela acontece ali na casa 2 do mapa. Essa é uma área que fala sobre os valores. Eu não vou entrar no detalhe de tudo que essa casa representa para que a gente não fuja do nosso assunto que é relacionado com abuso, tá? Então, a questão financeira aqui do nosso cliente vai ficar para uma outra ocasião. Bom, a casa 2, ela fala de valores. E o que você pensa sobre você mesmo também é um valor. Será que essa pessoa tem consciência dessa habilidade do charme, da elegância, da gentileza que essa Vênus em Casimir ali proporciona? Eu acho que não. Eu acho que não, porque tem um Marte retrógrado em oposição exata com esse Sol e com essa Vênus. Então, é toda uma questão relacionada com a assertividade dessa pessoa que pode estar alterada. E isso afeta diretamente no coração da personalidade dessa pessoa, porque tem o Sol envolvido ali, né? Mas vamos olhar ali com bastante carinho para esse Marte, porque tem muita coisa aqui que a gente precisa observar nesse Marte. Ó, primeiro, a gente precisa entender o que pode sugerir esse comportamento de um Marte retrógrado em Leão. A primeira coisa que a gente vê quando a gente fala de Marte retrógrado em Leão é o quanto isso sugere uma personalidade cheia de ego, cheia de orgulho, uma pessoa com metas elevadas, que tem dificuldade de ouvir conselho, que precisa aprender sobre a humildade das suas idealizações. Ok, isso até que faz sentido quando a gente observa de novo aquele Plutão lá na casa 10. Essa realmente é uma pessoa ambiciosa, tem o Mercúrio em Capricórnio ali no ascendente, né? Um nó do norte também ali na casa 10, que faz conjunção com esse Plutão. Então eu diria que mais que ambiciosa, essa é uma pessoa que tem algo de grandioso para realizar nessa vida, querendo ou não. Isso pela forma como o Mercúrio dele se envolve ali com a Lua, né, com o nó do norte, também dá um assunto bom isso aqui. Mas a questão nossa aqui é a assertividade. Então vamos voltar para a assertividade. E essa assertividade está comprometida, né, com esse Marte retrógrado. Então, se essa pessoa não souber se observar, mais uma vez, essa pessoa pode estar desperdiçando a oportunidade de fazer alguma coisa de marcante para a vida. Então, você vê que ela tem, sim, alguns talentos para lapidar, mas se ela não entender como é que funciona essa questão ali do Marte envolvendo o coração da personalidade dela, a essência dela, ela pode perder muito tempo de novo apontando para fora, olhando para fora, tentando resolver problemas que não é dela, lutando lutas que não é dela, e com isso perder tempo mais uma vez. Eu falo mais uma vez porque esse Júpiter retrógrado dele já sugere isso, que é uma pessoa que desperdiça oportunidades porque duvida de si mesmo. Ele fica sempre esperando ouvir a opinião de outras pessoas para poder seguir em frente. O Júpiter retrógrado, de certa forma, sugere isso, né? Sugere uma questão relacionada com a dificuldade de ter fé. Não que não tenha fé, mas ela pode oscilar muito entre ter uma fé exagerada e acabar metendo os pés pelas mãos, ou, dependendo de todo o contexto, realmente não ter fé mesmo, não acreditar em si mesmo. Então, como a gente já está vendo que a assertividade dela está mexendo direto no coração do ser, envolvendo ali Sol e Lua, é bem provável que a falta de fé interfira bastante na vida dessa pessoa. A falta de fé em si mesma, a falta de fé na própria fala, na própria comunicação ou no seu próprio ponto de vista, né? Porque tudo isso acontece ali na casa da rotina. Então é diariamente que essa pessoa acaba que não acredita em si mesmo e provavelmente essa sensação do descrédito venha lá do coração da personalidade, que é o Sol, a Vênus, o Casimir, se opondo ali ao Marte retrógrado. E olha só que interessante. Esse Marte retrógrado, ele tá no signo oposto ao signo complementar ao Sol, né, que é o Leão, que é o oposto complementar de Aquário. Então, trazendo para esse olhar dos complementos, Leão ensina Aquário a se amar e a se autovalorizar. Então, se existe um equilíbrio perfeito ali quando envolve Aquário, ou quando Aquário acolhe a exuberância de Leão e Leão acolhe a confiança de Aquário, isso se desenvolve com harmonia. Agora, quando essa troca ela não está equilibrada,
Tanto a autoestima, que é proposta por Leão, quanto a confiança, que é proposta por Aquário, isso pode ficar comprometido. E como a gente está falando de Vênus, eu diria que a autoestima dessa pessoa está bastante comprometida. O Marte retrógrado envolvendo a Vênus é sim um indicativo de abuso. E nesse caso, que está na casa 8, né? É uma casa que contém ali os vestígios de atividades relacionadas à força, porque é uma casa regida por Plutão. Então tem a questão da força, da sexualidade, do poder e, consequentemente, a castração pela falta de poder. E no caso de um Marte retrógrado, em Leão ainda, que é um signo que fala de exuberância, sobre o alto amor, sobre a vaidade, fica evidente, então, que existe para essa personalidade a possibilidade de sofrer algum tipo de abuso ao longo da vida, justamente por não saber se posicionar, não saber se valorizar, não saber se colocar no seu próprio lugar. Ou pelo menos existe aqui uma lição de como equilibrar essa questão ali relacionada com o poder e com a submissão, que deve ser um conflito bem grande. Bom, essa pessoa disse que nunca foi abusado de fato, mas que houve sim várias tentativas quando ele era criança. Ele acredita que nunca aconteceu nada porque a mãe dele era muito presente, porque conversava muito com ele, então ela sempre soube observar o ambiente e acabou ensinando ele a como observar o ambiente e como se proteger também. E olha só que fato curioso, né, que a gente acabou desenvolvendo nas sessões. Essa mãe dele, ela é uma leonina, então já faz uma oposição com o Sol do nosso cliente, né? Também o outro ponto legal que vale a pena a gente observar é como que é a lua dessa pessoa. A lua dessa pessoa é em Câncer, em conjunção com a Lilith, o que já vai sugerir uma mãe muito protetora, muito intuitiva, muito durona, muito brava também. E o fato de conversar muito com ele, isso também está sinalizado ali pela oposição que essa lua faz com o Mercúrio, que está bem lá no ascendente. Então, toda essa conversa marcou bem a forma dessa pessoa se apresentar, marcou bem o jeito dessa pessoa existir. E a outra curiosidade é que essa mãe leonina, ela está exatamente onde está esse Mercúrio retrógrado, tá? E aqui tem uma história bem legal sobre padrões de comportamentos que se repetem, e eu diria que poderiam até ser herdados dessa mãe, e que pode ser ilustrado nesse mapa através desse Marte retrógrado em Leão aqui. Eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes, né, para compartilhar aqui com vocês, de novo, para não ficar um vídeo muito extenso, mas uma observação só eu vou fazer. A mãe sofreu muito abuso no casamento. O marido dela era uma pessoa muito difícil, era muito bravo, ele tinha ataques de raiva por qualquer coisa. E isso também a gente vê no mapa do nosso cliente, né? O quanto que a mãe dele era tensa e o quanto que o ambiente dentro de casa era tenso. A gente vê isso no trígono ali de Lua com Urano. E isso também já leva a gente para o próximo ponto da observação em relação a esse Marte retrógrado em oposição a Sol e Vênus, que é a relação com o pai. O envolvimento entre Sol e Marte, ele é um dos mais importantes, porque é a energia de Marte que faz o Sol se movimentar. Então, Sol e Marte são duas figuras masculinas na astrologia, que de formas diferentes acabam remetendo ao pai. Marte, porque ele representa o guerreiro, então ele simboliza a figura do herói, que toda criança acaba enxergando ali no pai. E Sol, que representa a essência divina, simboliza o pai interior que cada um tem, né? Que é a nossa capacidade de ter fé, de se conectar com a nossa própria essência divina. Então, uma batalha simbolizada ali por essa retrogradação de Sol e Marte entre uma figura do pai que ensina a lutar, que ensina a abrir novos caminhos, que ensina a ir para a vida, e a capacidade de ter fé em si mesmo, né? A capacidade de acreditar em si mesmo. E olha, de novo, essa questão da falta de fé envolvendo aqui o nosso cliente. Isso fatalmente vai trazer para essa personalidade essa sensação de fracasso ou de que a dignidade dele foi tirada dele e coisas desse tipo, tá? Então sugere sim que é uma personalidade que tem que aprender a cavar muito profundo dentro de si mesmo para encontrar ali sua própria dignidade. Isso é a construção da autoestima, tá? A autoestima ela é uma descoberta pessoal e é a partir do momento que você mergulha dentro de você mesmo, você encontra ali a sua própria dignidade. A primeira pessoa que o nosso cliente via como
um ladrão da autoestima dele? Era o pai. E depois que a gente entendeu essa questão, ele acabou até percebendo o quanto que a postura inconstante do pai, né, os ataques de raiva, o clima tenso, o quanto que isso era uma forma de abuso, né? Porque o pai dele tratava ele com muito desrespeito, com raiva, com palavras duras, né? Tinha muita humilhação. Então não tinha uma agressão física, mas tinha sim muita humilhação envolvida. Bom, depois, ao longo da vida, claro que qualquer outra figura que representasse a autoridade ia acabar se tornando um abusador para essa pessoa, né? Porque a questão do abuso de poder é um tema muito marcante para quem tem um Marte retrógrado e principalmente para se esse Marte retrógrado faz esse aspecto de oposição ao Sol. Então é bem comum, sim, quem tem um Marte retrógrado sentir que no começo da vida, de alguma forma, se sentiu impotente e não tem uma maneira muito clara de perceber isso, mas às vezes a gente percebe isso só na dificuldade de falar não, de colocar limites entre ela e a outra pessoa. E às vezes é por medo de desagradar, por medo, pelos mais variados tipos de medo, ou pela sensação de fracasso mesmo, ou pela sensação de incapacidade, de impotência, de achar que não consegue atingir as metas, enfim. Estabelecer um limite, né, nas relações para essa pessoa é muito difícil, porque o medo acaba sendo a base da relação dessas pessoas. Então ele acaba permitindo até que as outras pessoas invadam a privacidade dele, ou até a dignidade, ou até a intimidade mesmo, por conta do medo. Ai, gente, essa questão aí de lidar com poder, submissão, ela é tão complexa, né? Porque ela envolve ali vários níveis de percepção, né? O complexo de poder, ele é difícil demais de tratar, porque a gente ainda nega muito a existência dele, né? No primeiro momento é até compreensível a gente negar isso, porque afinal de contas é vergonhoso você assumir que você tem um ditadorzinho ali dentro, mas quando a gente tem a coragem de tirar essa máscara da autodefesa inabalável, né, do poderoso, a gente encontra a verdadeira face do poder, que é o medo. E todo mundo tem essas duas faces dentro de si mesmo. Na verdade, toda emoção tem essas duas faces, porque a emoção em si ela é neutra. A gente aqui dá o tom para ela e a gente faz isso de acordo com a nossa capacidade de percepção de si mesmo, de consciência de si mesmo, tá? E essa relação com o poder, por exemplo, ela pode se apresentar às vezes sendo o tirano, né? Ou às vezes se colocando em condição de vulnerabilidade. Isso faz de nós tanto vítima quanto carrasco ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que todo mundo já viu aquele padrão de comportamento que se repete ali de pai para filho. Quando criança era vítima de um pai abusador, e quando adulto acaba repetindo o mesmo gesto com o filho, mesmo sem perceber, mesmo sem entender muito bem. Isso é o complexo de poder, né? Isso significa ali um desejo, sei lá, não sei se é um desejo, se é uma necessidade de ter o controle das coisas. É uma razão que eu desconheço, não sei quem conheça de verdade o entendimento disso, mas isso de alguma forma está presente ali em todas as relações humanas, em maior ou menor grau. E a gente também pode ver isso no caso do nosso cliente aqui, né? Ao mesmo tempo que ele se sentia vulnerável, incapaz, ele também apresenta uns traços bem fortes, né? De poder mesmo. Mesmo sem ele ter consciência disso, ele acaba exalando essa postura de altivez. A gente percebe isso nessa conjunção de Sol e Vênus e também no Plutão dele, que está lá no ponto mais alto. Isso, é claro, desperta muitas emoções em outras pessoas que acabam se sentindo até meio que ameaçadas por ele, né? E percebe como essa relação de poder e submissão ela é quase como um jogo, sempre oscilando ali entre ser vítima e carrasco, né? Mas vamos voltar ao caso aqui do Plutão do nosso cliente. Então, apesar do Plutão dele estar confinado, né? Vocês estão vendo que a casa 10 dele, a casa 10 e a casa 4 está confinada. Apesar desse Plutão estar confinado, ter um Plutão de casa 10 por si só já vai trazer alguns desafios para essa pessoa. Porque querendo ou não, essa pessoa ela vai ser notada pelas outras pessoas. Gente, eu não vou entrar no detalhe de Plutão na casa 10 porque ele é bem complexo, mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, tá? Pra gente conseguir desvendar esses mistérios aqui.
Porque algumas pessoas falam, eu tô com medo, eu tenho Plutão na casa 10. Gente, Plutão de casa 10 não é ruim, ele é bom. A gente só precisa saber trabalhar com ele, tá? Uma das coisas é assim, uma das coisas que esse Plutão de casa 10 pode trazer para a pessoa: poder, capacidade de realização, capacidade de liderança, uma postura altiva e, por que não dizer, né, petulante até em alguns momentos. E no caso desse nosso cliente aqui, eu até me atreveria a dizer essa petulância assim, porque Aquário é tão bem resolvido que chega a ser até petulante às vezes, né? Mas enfim, infelizmente, esse cliente ele ficou preso por muito tempo nessa sensação de castração daquela oposição ali de Marte, sabe? Então ele se permitiu ser abusado e constrangido publicamente em vários momentos da vida dele. Gente, olha, não dá para eu entrar em muitos detalhes, esse é só um dos vários tipos de observação de abusos no mapa. Eu vou trazer outros exemplos sim mais para frente, mas o mais importante disso tudo é saber como direcionar o seu cliente para sair dessa condição de submissão, de inércia, de incapacidade, e é sempre mostrando o lado luminoso do mapa, tá? No caso aqui desse nosso cliente, a mudança na vida começou com o trânsito de Saturno lá na casa 12. Isso fez despertar nele o propósito de vida. Agora eu vou deixar com você, para saber se você já é tão bom no assunto aqui, me dizer quais são esses propósitos, tá? Coloca aqui nos comentários que eu quero ouvir quais são esses propósitos que despertou nele. Eu tenho recebido algumas perguntas, se eu faço atendimento, eu faço sim, tanto presencial quanto online, é só me procurar lá nas redes. Eu vou deixar meu nome aqui também para quem quiser procurar. E por último, eu vou sugerir para vocês esse livro aqui, Emoções e Sentimentos. Ele fala sobre as várias formas que a gente tem para interpretar as nossas emoções. E isso pode ajudar você no seu autodescobrimento, ou às vezes se você já trabalha com terapia, pode ajudar você a orientar o seu cliente. Vou deixar disponível aqui o link para você pedir o seu. Esse é um livro que eu publiquei recentemente e é isso. Beijos, pessoas! Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!